Olá pessoal, sejam bem-vindos. Professor Rafael Galas falando. Hoje nós vamos tratar de equações de primeiro grau, situação, problema, tá? A principal questão aí da situação, problema da equação de primeiro grau é interpretar o que está escrito aqui, né? Converter isso para uma linguagem matemática para resolver. Então, vou descrever o problema para vocês. João dirige seu carro a 60 km por hora quando o tempo está seco e dirige a 40 km por hora quando está chovendo. João dirigiu seu carro pela manhã em tempo seco e à tarde com chuva. No total, ele percorreu 50 km em 65 minutos. O que a gente quer saber? Quanto tempo, em minutos, João dirigiu na chuva. Tá? Então, nós temos a situação problema e vamos interpretá-la. Então, nós temos o seguinte: nós temos, primeiro, a velocidade que ele percorre em tempo seco, a velocidade que percorre com tempo chuvoso, a distância que ele percorreu e quanto tempo ele demorou. Tá? Então nós temos o seguinte, tá? Tem várias formas de montar essa equação. O que eu montaria, né, o que eu resolveria seria o seguinte. Então nós sabemos que, por exemplo, x é igual ao número de minutos no tempo seco e y é igual ao número de minutos no tempo chuvoso, certo? O que eu sei, né? Que o número de minutos que ele percorreu em tempo seco mais o número de minutos que ele percorreu em tempo chuvoso tem que dar 65. Isso já nos dá uma equação, tá? Número de minutos no seco mais o número de minutos no chuvoso é igual a 65. Tá? A gente escreveu a sentença escrita em língua portuguesa na sentença matemática, beleza? Número de minutos no seco mais o molhado, 65. O que a gente tem a mais? A outra equação. Tem que tomar um pouquinho de cuidado porque ele diz as nossas velocidades em km por hora e quer saber o tempo em minutos. Então o ideal seria a gente converter esse km por hora em minutos. Poderia ser assim, ó. Ele anda a 60 km por hora um determinado tempo no seco, mas ele anda a 40 km por hora um determinado tempo úmido, chuvoso. E esse total é de 50 km. Então aqui, não está pronto ainda, tá? Aqui o que a gente tem nessa segunda equação? A velocidade no seco vezes o tempo no seco, a velocidade no chuvoso vezes o tempo no chuvoso. Tem que dar o total de 50 km. Tá? Só que velocidade em quilômetros e o tempo em minutos. Então, o ideal é a gente dividir aqui esse quilômetro por hora em 60 minutos e esse quilômetro por hora também em 60 minutos. Tá? Poderia ser feito assim. Não é a única forma, como eu disse, mas é um macete para não errar na solução. Então, avançando aqui na equação, se a gente quiser simplificar aqui, ó, 60 com 60 vai ser x mais 4 sobre 6y igual a 50. Por quê? Porque se ele anda a 60 km por hora, ele anda 1 km por minuto. 1 km por minuto vezes o número de minutos no seco. 40 km por hora dá 4 sobre 6, dá 0,66 km por minuto, vezes quantos minutos ele andou no molhado, tem que dar os 50 minutos. Tá? Como que a gente vai fazer? Isola uma das variáveis aqui. Ó. Pode ser x igual a 65 menos y. E essa substituição a gente vai fazer aqui. Ó. Tá? Se o x é igual a 65 menos y, a gente tem isso aqui. Ó. 65 menos y mais 4 sextos de y igual a 50. Então vamos ver como é que vai ficar essa equação aí. Pode tirar esse parênteses aqui, tá? Vai ficar 65 menos y
mais 4/6 de y igual a 50. E agora a gente vai organizar. Deixar a variável na esquerda e os valores numéricos independentes para o outro lado. Então vai ficar menos y mais 4/6 de y. Esse termo e esse termo é igual a 50. E o 65 que estava positivo passa negativo. Então quem trocou de posição? O 65 positivo veio negativo. O restante a gente só reescreveu. Tá? Então aqui, nesse lado esquerdo, vou tirar o mínimo múltiplo comum, que vai dar 6, né? Porque entre 6 e esse 1, que não aparece aqui embaixo, ó, 6 dividido por 1, 6, vezes menos y, menos 6y. 6 por 6, 1, vezes 4y, 4y. 50 menos 65, menos 15. Faça a multiplicação cruzada aqui. Menos 6y mais 4y vai sobrar menos 2y. 6 vezes menos 15, menos 90. Y igual a menos 90 dividido por esse menos 2 aqui. Pode levar o sinal junto. Y igual a 45. Se o y igual a 45, né? Aqui, se y igual a 45, nós temos que x é igual a 65 menos 45. X é igual a 20. Funciona? Vamos testar. Primeiro, 20 mais 45, 65. Beleza. 20 mais 4/6 de 45 tem que dar 50. Então eu vou colocar aqui, ó, x mais 4/6 de y tem que ser igual a 50. 20 mais 4/6 vezes 45 tem que ser igual a 50. 20 mais 4 vezes 45, 180, dividido por 6, 30. 20 mais 30 é igual a 50. Faz sentido isso na situação prática do problema? Olha, andou 20 minutos com o carro a 60 por hora, então ele andou 20 km nesse tempo, e ele andou 45 minutos com o carro a 40 km por hora. Então ele andou 20 km aqui, mais 30 km aqui, fechou os 50 km que é o que ele percorreu, e fechou a quantidade de minutos que é 65. Tá? Interpretando corretamente a situação problema, dá para desenvolver. Tá? Tem que tomar cuidado com as unidades de medida e fazer o desenvolvimento correto da equação. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem gostado do vídeo, curta o vídeo, se inscreve aí no canal para que eu possa continuar fazendo vídeo diariamente para tentar esclarecer as dúvidas aí de vocês. Obrigado pela atenção, até mais, valeu!